Oi pessoal, tudo bem? Nesse nosso segundo experimento do Lab de Eletrônica Aplicada, a gente vai começar a trabalhar com dispositivos semicondutores. Especificamente nesse experimento, nós vamos começar com o dispositivo mais simples deles, que é o diodo, tá? E nós vamos montar alguns circuitos com os diodos. Especificamente nesse experimento, nós vamos montar três versões de um conversor AC/DC, ou seja, um conversor de corrente alternada para corrente contínua. Para ajudar vocês no pré-projeto do experimento, onde vocês deverão projetar duas dessas versões de conversores AC/DC, eu gostaria de relembrar alguns conceitos com vocês, tanto de circuitos como de eletrônica. Então, o primeiro conceito que eu quero revisar com vocês é o conceito de um circuito RC. Se você se lembra e se acha que você já está dominando esse assunto, você pode pular para o segundo vídeo, que é onde eu vou conversar com vocês sobre um circuito retificador de meia onda, tá? Então vamos lá, o circuito RC. O circuito RC é composto por um resistor e um capacitor. O resistor a gente sabe que é um elemento que converte corrente elétrica, energia elétrica em energia térmica, ou seja, ele dissipa energia elétrica que está passando por ele através de energia, em forma de energia térmica. Como o próprio nome diz, ele impõe uma resistência à passagem da corrente elétrica por ele. Quanto maior a tensão que você tem entre os polos desse dispositivo, maior é a corrente que vai passar por ele, né? Então é como se ele tá chegando corrente, ele barra essa corrente, mas aí ela começa a se acumular num canto, e aí chega uma hora que a DDP é tão forte que começa a passar corrente. Obviamente que isso é instantâneo, mas você pode relacionar então a tensão que está caindo sobre os dois polos do dispositivo com a corrente que está passando por ele. Então, essa razão de tensão sobre corrente é a resistência. O outro dispositivo que nós vamos usar é o capacitor, que nada mais é do que uma bateria. Ele é um dispositivo que é capaz de armazenar energia elétrica entre suas placas, tá? Então, para a gente pegar uma intuição sobre como funciona o capacitor, vamos ver uma simulação aqui. Imagina que a gente tenha uma bateria ou uma fonte de corrente contínua, tensão contínua no caso, ligada a uma chave, e aí a gente tem o nosso capacitor aqui e um resistor, e esse resistor está aqui para limitar a corrente que está passando pelo circuito, tá? Então a gente liga a nossa simulação e nada está acontecendo. Aqui embaixo vocês veem que a gente tem em verde a tensão sobre o capacitor e em amarelo a corrente sobre o capacitor. Esse valorzinho minúsculo aqui que ele está mostrando é um erro da simulação. No momento que eu ligo a chave, pum, começou a passar corrente e começou a acumular tensão sobre o capacitor. Vocês veem que a corrente, logo que a gente liga, ela é máxima e ela começa a decair, enquanto que a tensão vai aumentando com o tempo. A tensão vai se aproximando cada vez mais do valor de alimentação. No caso aqui, 5 volts, que é a tensão dessa fonte. E a corrente vai caindo, cada vez mais próxima de zero. Por quê? Vai chegar uma hora que a placa aqui está tão cheia de elétrons que não entra mais elétron nenhum. Então você não consegue mais passar a corrente. Se eu pegar e abrir minha chave, o que acontece? Não tem mais como, o circuito está aberto, não tem como passar corrente por um lugar e o capacitor continua carregado. Então ele armazenou energia. Ok, e se agora eu quiser descarregar esse capacitor? Então eu teria agora um novo circuito onde eu associo o meu capacitor com um outro resistor. Esse resistor está fazendo às vezes da carga, ou seja, é o dispositivo que vai consumir a energia armazenada no capacitor. Então vamos lá de novo, a gente pega, carrega o nosso circuito, e aí a gente vê aquele comportamento que a gente tinha visto anteriormente.
Quando ele já está praticamente carregado, nós abrimos o nosso circuito, a gente vê que ele mantém a tensão, e aí a gente vai pegar e vai fechar a chave do circuito RC aqui. E de repente a gente começa a observar que a energia vai sair do capacitor, vai passar pelo resistor e vai ser dissipada, ou seja, a energia do capacitor vai ser dissipada pelo resistor. A tensão, que é inicialmente máxima no capacitor, passa a cair. No momento que a gente liga a chave, a corrente também é máxima e ela passa a diminuir. Então, o que falta a gente ver agora é como que essa curva daqui se comporta. Para isso, a gente vai deduzir o comportamento do circuito RC. Então, usando a lei das malhas, a gente pode dizer que a tensão sobre o capacitor mais a tensão sobre o resistor tem que ser zero. A tensão sobre o resistor a gente conhece, ela é RI. E a tensão sobre o capacitor a gente pode dizer que é a carga pela capacitância desse capacitor. Bom, a gente tem uma equação aqui com duas incógnitas, que é a carga e a corrente, e eu não teria como resolvê-la. Mas eu posso usar a definição de corrente, que diz que a corrente nada mais é do que a variação de carga no tempo. Então, se eu substituir esses valores aqui, eu tenho que a carga sobre a capacitância mais a resistência sobre a variação de carga no tempo tem que ser igual a zero. Ok? Isso nos dá uma equação diferencial, que a gente pode isolar a derivada, e o que nós vamos ter vai ser Q sobre RC. A gente tem uma função que é igual à derivada dela. Uma função dividida por RC que é igual à derivada dela. A gente conhece que a função que, quando a gente deriva, a gente obtém a própria função, é exponencial. Então, basta a gente achar qual é a exponencial que satisfaz essa equação. E no nosso caso, ela vai ser uma Q igual a um Q0 exponencial de menos T sobre RC. Vocês podem verificar que essa equação daqui satisfaz a nossa equação diferencial. Então, falta só a gente descobrir qual que é esse Q0, né? Qual que é a carga no instante inicial. No instante zero, eu sei que a tensão sobre o capacitor é uma tensão V0, que a gente acabou de carregar ele. E não vai ter tensão sobre o resistor. Então, eu posso dizer que o Q0 exponencial de menos 0 sobre RC dividido por C é igual a um V0. Esse termo a gente corta. E aí eu tenho daqui que o Q0 é igual ao V0C. Então, substituindo, a gente tem que a tensão do capacitor é igual a V0 exponencial de menos T sobre RC. E para ser mais correto, a gente teria que dizer que isso ainda é multiplicado pela função degrau, né? Porque isso só vale no momento, isso só vale para T maior que zero. Ok? Isso daqui vai ser importante para nossa para a resolução do próximo circuito. Tem um outro detalhe que eu queria ver com vocês. A gente viu o comportamento para uma dada configuração de capacitor-resistor. E
E se eu aumentasse o tamanho do meu capacitor, por exemplo, aqui em 10 vezes? Então, vamos repetir aquela simulação. Eu fecho agora o circuito com o capacitor, para carregar o capacitor. E vocês vão reparar que agora ele carrega muito mais lentamente do que na situação anterior. Ele está levando aqui, antes ele levava 30 segundos para carregar, agora a gente já está com 45, vamos esperar chegar em 1 segundo. Agora a gente está com 1 segundo e a gente ainda está com 2 volts no capacitor. Ou seja, ele demora muito mais para carregar. Isso por quê? Porque o capacitor agora é maior, significa que ele aguenta mais carga, então você precisa mandar mais corrente para encher o capacitor. A mesma coisa vai acontecer na hora que eu desligar aqui e ligar o RC. Ele vai descarregar muito mais lentamente também. O interessante é que essa curva que antes tinha uma cara claramente exponencial, agora parece muito mais uma reta. Então a gente pode fazer uma aproximação aqui. Vocês veem que essa curva que é de fato exponencial, a gente pode aproximar por uma reta. E essa aproximação é a seguinte: eu posso dizer que a exponencial de algo muito pequeno é aproximadamente 1 menos esse coisa pequena. Então, quando esse eta é muito menor do que 1. Logo, se eu substituir o eta por t sobre RC, isso daqui é válido. Então, eu posso dizer que a exponencial de menos t sobre RC vai ser aproximadamente 1 menos t sobre RC. Quando? Quando o RC for muito maior que 1. Porque se o RC for muito grande, ele leva esse valor de t sobre RC a ser pequeno. E claro, isso só vale para t próximo de zero, para o começo dos tempos, para logo depois que eu liguei o meu circuito. Nesse caso daqui, eu posso dizer então que a tensão sobre o capacitor vai ser aproximadamente V0 de 1 menos T dividido por RC. Ou seja, vai ser um decaimento linear. Ok? Isso daqui vai ser bastante importante quando a gente for tratar de circuitos retificadores de meia onda. Então, a gente reviu conceitos muito básicos aí de circuitos, que são os circuitos RCs, e como o capacitor se comporta no seu carregamento e descarregamento. A gente viu que ele é feito, ele carrega e descarrega seguindo uma função exponencial, e que essa função exponencial pode ser aproximada, sob algumas circunstâncias, por uma reta. Tá certo? Agora a gente segue então para o circuito retificador de meia onda.